Antes de começar esse vídeo, eu queria mandar um abraço ao meu inscrito Marcos Felipe, que entrou em contato comigo e pediu pra mim falar o nome dele aqui no canal. Então um abraço pra você, cara. Então vamos falar do vídeo. Como já recebi muitos comentários aqui no canal, decidi gravar essa luta do Deadpool contra o Deathstroke. Pra quem não sabe, o Deadpool é uma inspiração no Deathstroke. O Deadpool é da Marvel e o Deathstroke da DC. Do mesmo modo que nós temos variações do mesmo herói na DC e na Marvel. De um lado da DC nós temos o Deathstroke e do outro nós temos o Deadpool, que foi uma inspiração do Deathstroke. Só que eu tava roteirizando o vídeo e o vídeo ficou grande pra caramba, sabe? Ficou muito enorme o vídeo. Então eu vou separar esse vídeo e vou fazer essa semana, a semana de Deadpool contra Deathstroke. Eu vou falar hoje sobre Deadpool. Quarta-feira eu vou já colocar um vídeo sobre Deathstroke, falando sobre Deathstroke. E quinta-feira eu já faço só a batalha dos dois, porque como vocês sabem, as batalhas de personagem que eu faço no meu canal, eu falo toda a história do personagem pra trás e só depois que eu faço a batalha. Já tem várias batalhas de personagem no canal, tem até uma playlist se você quiser saber de todas as batalhas que eu já fiz no canal. Dá uma passada lá se você quiser assistir outras batalhas, beleza? Então, bora pro vídeo então, hoje sobre o Deadpool. Beleza então? Bora lá, vai! Galera, o que vocês têm que saber sobre o Deadpool? O Deadpool apareceu pela primeira vez em 1991, pelos quadrinhos dos Novos Mutantes. Mais exatamente, a edição 98, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele só chegou 3 anos depois. A primeira vez que o Deadpool apareceu num quadrinho aqui no Brasil foi em 1994. Quem era Deadpool? Bom, seu nome original é Wade Wilson. Wade perdeu sua mãe quando ele tinha apenas 5 anos. Sua mãe morreu para um câncer. Depois disso, ele viveu com seu pai. Só que seu pai era louco e batia nele e torturava o filho bastante. Isso proporcionou que mais tarde, Wade ficasse muito louco e passasse a trabalhar como mercenário. Seu pai também não durou muito. Seu pai morreu assassinado quando ele ainda era jovem. Wade era um mercenário, só que não um mercenário de um tipo comum. Ele era um mercenário que escolhia as pessoas que ele ia matar. Ele só pegava casos pra ele que ele achasse que as pessoas merecessem de fato morrer. Se ele achasse que a pessoa não merecesse morrer, ele não aceitava o contrato. Só que como esse tipo de mercenário se tornou o Deadpool que a gente conhece? Então, eu acabei de falar que a mãe do Wade morreu por um câncer, né? Então, o Wade descobriu, algum tempo depois, que ele também tinha um câncer e que ele ia morrer. O câncer até então era incurável pra ele. Então ele abdicou de tudo que ele tinha, entrou em uma intensa depressão, porque ele sabia que ele ia morrer, que o câncer dele não tinha cura. Só que um dia, um departamento do governo chamado Departamento H chegou pra ele e deu a oportunidade pra ele a se afiliar ao projeto Arma X, que iria transformar ele em um mutante. Iria ser inserido nele um fator de cura de um outro mutante chamado Wolverine e que curaria o seu câncer. Só que, em troca disso, ele teria que servir ao Arma X e ao Departamento H. É claro que o Wade aceitou. Ele trabalharia com um time de mercenários, que era o que ele fazia, e ainda teria o seu câncer curado. Ele ia virar um mutante? Ia, só que tudo que ele queria estava ali nesse conjunto. Então ele aceitou esse acordo. O projeto envolvia uma dolorosa transformação genética. Ele não ia virar um mutante assim de uma hora para outra. Ele ia sofrer muito com isso, tá? Após ele ter realmente virado um mutante, ele se curou do câncer. Só que a transformação não foi 100% eficaz. Bom, o que aconteceu com o Wade? O seu organismo ele rejeitou o fator de cura. Ele se curou do câncer, lógico, mas logo depois o fator de cura foi desligado assim, do organismo dele. Ele perdeu o fator de cura dele ficou adormecido. Além do que, devido à transformação, o seu cérebro foi afetado, deixou ele parcialmente retardado. Assim. Ele se tornou uma pessoa muito insana, é o que eu quero dizer. Em uma das missões com o seu time de mercenário, o Wade acabou matando o seu amigo, e ele foi expulso do projeto do Arma X e foi mandado para um hospício. Só que esse hospício não era um hospício comum. Esse hospício era um local onde um médico sádico usava os pacientes como cobaias em experimentos assim, de uma crueldade que eu não consigo explicar pra vocês. Eram torturas de um tipo indescritível mesmo, sabe? Os pacientes daquele hospício participavam de um jogo que se chamava Deadpool, que era um jogo em que os pacientes apostavam quem seriam os pacientes que não iam aguentar as torturas, as experiências e acabariam morrendo primeiro. O Wade então começou a ser submetido a vários experimentos de tortura, inclusive
Inclusive, nesses experimentos, ele foi totalmente desfigurado, ele perdeu totalmente a aparência que ele tinha, se tornando um monstro mesmo. E as torturas eram de um nível assim tão intenso, mas tão intenso, que ele chegou várias vezes perto da morte. Ele quase morreu porque o fator de cura dele estava adormecido. E como ele chegou tão perto da morte, a própria entidade cósmica, Morte, que eu já falei dela aqui no canal, tá, em outros vídeos, começou a se relacionar com ele. Uma vez, a experiência com o Wade foi tão terrível porque o médico queria se vingar dele devido a acontecimentos passados. Só que a experiência foi tão terrível que o médico tirou o coração do Wade e deixou ele pra morrer. Não foi uma experiência, ele realmente quis matar o Wade. Só que o Wade ficou tão puto com isso, pela primeira vez ele ficou tão puto, com um desejo de vingança tão forte, mas tão forte, que ele despertou o seu fator de cura pela primeira vez e o seu coração foi regenerado na hora. Só que apenas seu coração foi regenerado. Ele continuou com um visual monstruoso, a pele dele não foi reconstituída, ele não curou sua deformação. Após isso, ele se cansou, então ele adotou o nome de Deadpool, ele matou o médico sádico daquele hospício e escapou de lá. Tem uma coisa que algumas pessoas sabem, algumas pessoas não sabem, porque o Deadpool tem a fama de ser imortal. Ah, Gustavo, mas ele não tem um fator de cura muito fraco? Eu vou explicar. Lembra que eu falei que a Morte começou a se relacionar com o Wade? Então, além de se relacionar com ele, ela se apaixonou com ele. Ela se apaixonou profundamente por ele. Só que tem um outro personagem na Marvel que é apaixonado pela Morte e que aparece no meu canal em quase todo vídeo, que eu vou ter que falar dele aqui. Sim, o Thanos descobriu que a Morte estava apaixonada pelo Wade. E o que ele fez? Ele transformou o Wade em um imortal para que ele nunca mais se aproximasse da morte, sacaram? Se ele não pode morrer, ele nunca chegaria até a morte. Então não é devido ao fator de cura que o Deadpool é imortal. É realmente pela maldição que Thanos colocou no Deadpool. Ao longo da sua trajetória nos quadrinhos, o Deadpool, fora ter se filiado ao Departamento H e ao Projeto Arma X, ele já se filiou às magias, aos X-Men, aos Thunderbolts e à X-Force. Enfim, agora você já tem uma base sobre quem é o Deadpool, de onde veio o Deadpool. Vamos falar um pouquinho sobre os poderes do Deadpool. Como o Deadpool se tornou um mutante, né, ele recebeu poderes, porque foram inseridos neles fatores genéticos de vários mutantes, inclusive a cura do Wolverine. Dentro dessas habilidades, a gente pode citar, primeiramente, uma força sobre-humana. Ele é mais forte do que humanos normais. Ele tem uma agilidade também sobre-humana, mas é uma agilidade assim. O Deadpool é um dos personagens mais ágeis da Marvel. Ele é tão ágil, mas ele é tão ágil que ele já chegou até a enganar os sentidos do Demolidor, que é um dos personagens da Marvel que tem os sentidos mais aguçados. Ele tem o fator de cura, como eu já disse, que foi retirado do Wolverine, só que o fator de cura dele é muito fraquinho. Se a gente for comparar o Deadpool com o Wolverine e com o Hulk, o Deadpool está em último, é bem fraco comparado ao Wolverine e ao Hulk. Só que o Deadpool tem aquele fatorzinho ali que ele é imortal. Então, se eu arrancar a cabeça do Deadpool, uma nova cabeça vai aparecer no lugar ali. Não é o caso do Wolverine, uma cabeça não vai nascer. Se você cortar a cabeça do Wolverine, não vai nascer uma cabeça no lugar. Porque o Wolverine não é imortal, ele só tem um fator de cura. Eu odeio quando o Benny passa no meio dos tripés assim. O Deadpool também tem uma grande proteção mental. Essa proteção ela nem chega a ser um poder, é uma falha mesmo, porque como o seu cérebro foi afetado devido ao fator de cura, ele ficou meio retardado ali. Então, não é todo mundo que consegue invadir a mente do Deadpool, não, porque vai ter que enfrentar várias barreiras ali da retardadice dele. Ele é realmente um moloide. Os reflexos do Deadpool também são superiores a um ser humano normal, tá? Ele tem seus sentidos também um pouco mais aguçados. Ah, mais uma coisa, o Deadpool ele tem pleno conhecimento que ele faz parte de um quadrinho, então ele vai usar isso a seu favor, tanto para fazer piadas, quanto para lutar contra seus inimigos. Um exemplo muito clássico que eu posso dar para quem já viu que não precisa ler quadrinhos, que é uma referência bem acessível, é o jogo do Deadpool. Ele faz piadinhas com você, com o produtor dele, com tudo, o tempo todo. Ah, Gustavo, mas isso é um jogo, não conta, não sei o que lá, pau no seu cu. Aonde que o Deadpool já apareceu fora os quadrinhos? Na televisão, o Deadpool já apareceu num episódio do desenho do X-Men, onde o Morph se transforma rapidamente no Deadpool. Em outro episódio do mesmo desenho, ele também apareceu lutando ali no meio de uma guerra e ajudando algumas pessoas. No filme do Hulk contra o Wolverine, ele está presente ali no grupo dos mercenários da Arma X, que estão querendo capturar o Wolverine e o Hulk. No desenho Ultimate Spider-Man, tem um episódio que uma cena de luta contra o Dente de Sabre, uma folha de revista voa na cara do Dente de Sabre. E tem uma foto nessa revista. De quem é a foto?
do Deadpool. Ele também aparece na segunda temporada do desenho, no seu próprio episódio, Ultimate Deadpool, que é um episódio apenas focando nele ali. Nos cinemas ele teve uma única aparição, que foi no filme X-Men Origins Wolverine. Ele aparece logo no início do filme como o Wade Wilson, junto com os mercenários ali do Projeto Arma X com o Wolverine, e logo no final ele aparece como boss final, já Deadpool transformado, todo desfigurado, com uma transformação que não agradou muita gente não. Todo mundo não considera esse Deadpool do filme o Deadpool porque é um Deadpool que não fala, e é um Deadpool muito estranho, que não tem nada a ver com o Deadpool dos quadrinhos. Eu confesso pra vocês que quando eu vi esse filme, eu nem sabia que esse cara era o Deadpool. Só fiquei sabendo muito tempo depois e começaram a zoar esse filme nas redes sociais. Nos games, ele aparece nos seguintes jogos: Marvel Ultimate Alliance, X-Men Legends Rise of Apocalypse, Marvel Ultimate Alliance 2, Spider-Man Shared Dimensions, Marvel vs Capcom 3, em seu próprio game, que eu falei dele há uns minutinhos atrás, Deadpool, que foi lançado em 2009, e o mais atual, que é o Lego Marvel Super Heroes. Eu posso estar fazendo uma suposição errada, mas eu acho que ainda vai ter uma atualização no jogo Disney Infinity, que eles vão colocar o Deadpool como personagem jogável. Por quê? Porque ano que vem vai ter um filme do Deadpool, um filme exclusivo do Deadpool. O filme atualmente tem poucas referências, ainda não tem um trailer, só que a gente já tem algumas ceninhas, algumas fotos, inclusive uma que eu vou estar deixando aqui na tela, do ator que vai interpretar ele, o Ryan Reynolds, que foi o mesmo ator que interpretou ele no filme do X-Men Origins Wolverine, mostrando o visual do Deadpool no filme. É um filme pra maior de idade, então a gente pode estar esperando muito sangue, um filme bem violento mesmo, que é o caso do Deadpool realmente, que não é um personagem, sim, digamos, pra crianças. Deadpool, além de ser um personagem bem incrível e bem querido, na minha opinião, ele é o personagem mais modinha da Marvel. Do mesmo jeito que a gente tem do lado da DC, o personagem modinha deles, que é o Batman, todo mundo paga um puta pau pro Batman nas redes sociais. Eu não tô falando que o Batman não seja foda, mas tem gente que paga pau pra ele demais sem saber quem que é o cara. Do mesmo jeito, do lado da Marvel, a gente tem o Deadpool. Muita gente pagando um puta pau pro Deadpool sem nem saber quem que é. Enfim, agora que eu já falei pra vocês quem é o Deadpool, vocês podem pagar pau pra ele sabendo quem é ele nas redes sociais, beleza? Mas e eu? Pago o pau pro Deadpool? Como eu já disse em outro vídeo meu aqui, eu não curto anti-heróis. Eu já deixei isso bem claro no vídeo que eu explico porque eu prefiro a DC do que a Marvel. Então, eu não posso afirmar pra vocês que o Deadpool tá entre meus heróis favoritos, porque eu não curto anti-heróis. Mas, dentro dos anti-heróis, o Deadpool é sim o meu favorito. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Quarta-feira eu vou estar trazendo o mesmo estilo de vídeo sobre o Deathstroke. Eu acho que vai ser ainda mais interessante. O Deathstroke é menos conhecido do que o Deadpool. Então é bem legal que vocês assistam também. E logo quinta-feira vai ter a batalha mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido a minha explicação. Qualquer erro, se eu tiver errado em alguma coisa, galera, comenta aí nos comentários que eu coloco uma anotação aqui no vídeo explicando meu erro. Como foi o caso do vídeo que eu fiz das joias do infinito, que eu falo que a joia da alma e a joia da mente são joias diferentes, só que eu errei ali porque a joia que está no centro do Loki é a mesma joia que está no Visão. Desculpa o erro, já coloquei uma anotação no vídeo, beleza? Muita gente me avisou, obrigado pela informação, beleza? Então galera, até quarta, lembrando que quarta-feira não tem vídeo no canal, mas essa semana tem, porque essa semana eu preciso pra explicar direitinho ali o vídeo pra vocês, pra poder fazer uma análise bem direta e que vocês entendam sobre os dois personagens, tá bom? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui galera, tchau!